Entregadores e trabalhadores de aplicativos protestaram nesta terça-feira em várias cidades contra a proposta do governo Lula de regulamentar a profissão. Em Fortaleza, motoristas e motociclistas se reuniram nas proximidades da Arena Castelão e seguiram em direção à Assembleia Legislativa do Ceará, onde foram recebidos por deputados. Em São Luís, um grupo protestou contra o valor das taxas e impostos que serão pagos ao governo federal. No Rio, motoristas e motoboys seguiram em comboio pela cidade com faixas e cartazes. Integrantes da classe disseram que alguns pontos da proposta são injustos e incompatíveis com a realidade dos profissionais. Ontem também houve protestos em outras partes do país. Em Belo Horizonte, os entregadores de comida por aplicativo se manifestaram contra a regulamentação proposta pelo governo Lula. Eles se reuniram na porta da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! 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 Lula, taxa, os motoca vai parar! Se o governo taxar, os motoca vai parar! Se o governo taxar, os motoca vai parar! Se o governo taxar, os motoca vai parar! Bom, Piotr, a gente vê algumas imagens aí de Belo Horizonte, os motoristas de aplicativo aí, motoboys, não estão nada satisfeitos aí com essa proposta de regulamentação da categoria de transporte por aplicativo, várias regras, limitar o número de horas por dia a 8 horas, o valor mínimo, né, da hora trabalhada, também a questão da contribuição da Previdência, enfim, tem vários quesitos aí que parece que não estão agradando a quem trabalha e usa essa plataforma todos os dias. Bom, Paulinha, vamos lá, 3 coisas rápidas. O governo não entendeu nada do que é essa economia. Daí veio com sugestões, na verdade, com um projeto completamente fora da realidade e com uma proposta de taxação que é muito acima da capacidade de pagamento. Em economia, você não cobra o que as pessoas não conseguem pagar porque você asfixia. É simplesmente uma estupidez. Isso é muito claro em qualquer escola econômica que seja viável, você aprende isso na primeira aula. Se você taxar demais, você asfixia. Então você não vai ter nem o bem de receber e muito menos a atividade econômica que depois te traz impostos. Bom, o governo não entendeu nada do que é a economia moderna do mundo. Esse serviço por aplicativo, seja para entrega de comida, seja para o táxi por aplicativo, isso é a nova economia, ela precisa ser compreendida. O governo deveria dialogar, conversar com essas pessoas, não impor medidas do século passado, não funciona. De novo, a ideia do governo de fazer uma república sindical não funciona. Nem os sindicatos que já são estabelecidos hoje têm confiança do trabalhador. Mas está lá o Luiz Marinho, que é o ministro do Trabalho, insistindo nessa tese. Não, isso não funciona mais. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, esse é o Brasil real. O Brasil real não deixa para amanhã, ele se manifesta, está claramente, viva a liberdade de expressão, viva a liberdade de manifestação desses trabalhadores, eles têm o direito de dizer se é bom ou ruim para eles. Vai colocar todo mundo em algum inquérito? Não, não cabe inquérito nenhum, isso é direito deles, tem que ser preservado. Vai lá ao debate, entende qual é o setor e depois tenta construir alguma coisa melhor, porque isso não funcionou. A outra coisa é que toda vez que você atropela o processo judicial, o processo democrático, institucional, você tem que ouvir agora, numa manifestação dos trabalhadores de aplicativos, a primeira coisa que eles diziam era Lula ladrão, seu lugar é na prisão. É isso que a gente ouviu. Bom, por que eles estão citando isso? Porque eles não concordam com todas as decisões que foram tomadas lá em 2021, né, da reabilitação, da forma como foi do então Luiz Inácio Lula da Silva, que estava condenado e preso em Curitiba, para ser novamente candidato à presidência da República, anulando todas as condenações. Alguma coisa difícil de entender? Não, esta frase é sintomática, está muito simples. Daí vai fechar os olhos para o que está acontecendo, a troco do quê? Vai ignorar a realidade do Brasil real? O Brasil real não vai perder a sua voz. A gente viu na manifestação dos trabalhadores de aplicativos aí, seja de transporte ou de entrega de comida. E aí, Ana, os motoristas estão sentindo aí o peso do Estado chegando? Então, eu queria chamar
a brilhante capa do Silvio Navarro dessa semana. Porque essas imagens que nós acabamos de ver, é isso aí. O governo derrete, sem apoio nas ruas e nas redes sociais. Lula convive com nuvens negras no horizonte econômico e uma gestão desastrosa em áreas sensíveis como saúde, educação e segurança pública. As imagens de hoje, elas são apenas mais uma continuação dessa capa do Silvio. É isso toda semana. Estamos com essa capa desde o dia 1º de janeiro de 2022. É um governo que já assumiu derretendo, porque não tinha projeto, plano de voo nenhum. Um governo que assumiu sem plano, sem estratégia, sem proposta, sem reforma. É um governo que assumiu falando do antigo governo até hoje. Não há um discurso do Lula que ele não mencione Jair Bolsonaro. E como o presidente Bolsonaro disse hoje, me esqueçam, é joias, baleia, móveis, enquanto o governo está derretendo. A comida está cara. Né? Comandado por um ladrão. Comandado exatamente por o maior corrupto do nosso país. Então é um país que não tem liberdade, tem a meia liberdade, porque tem a tornozeleira eletrônica, é a meia liberdade. Né? Não tem liberdade de imprensa, não tem liberdade de opinião, não tem liberdade jurídica, não tem liberdade agora diplomática. Repito, quais embaixadas estão sendo espionadas? E não tem liberdade econômica. É tudo para o Estado, nada contra o Estado. Deem uma pesquisada quem disse isso. Para o Estado, nada contra o Estado, tudo dentro do Estado. Não tem, é um governo que não tem live, não tem povo nas redes sociais, não tem povo nas ruas. Não tem como enfrentar a realidade. É um governo que não consegue enfrentar a realidade porque a realidade é um derretimento diário, seja no campo social, diplomático, jurídico, econômico, e as pessoas não são burras. É por isso que eles precisam calar as pessoas, porque de hoje até o final deste governo, é isso que nós veremos. Isso só vai piorar. Governo não gera riqueza. Quem gera riqueza é o setor privado e uma coisa chamada liberdade. Estávamos falando aqui da Suprema Corte dos Estados Unidos, muita gente fala, né? Os Estados Unidos, uma nação muito livre, porque é uma nação muito próspera, muito rica. E é o contrário, é uma nação muito rica porque é muito livre e nós precisamos aprender isso. Eu vou, de novo, insistir na participação da imprensa da imprensa velha, nesse esforço para mascarar a realidade, né? Como eles esquecem coisas quando convém esquecer. Eles deram de passagem que o Zé Dirceu era a principal figura na manifestação aqui em São Paulo, naquele punhado de gente ali, você contava em dúzias. Aquilo ali, o Zé Dirceu foi apresentado desde o aniversário como grande nome para disputar uma vaga no Congresso. É como se ele puxasse votos. O Zé Dirceu é chamado de guerreiro do povo brasileiro também por meia dúzia de pessoas. Ele é um corrupto. Foi preso 4 vezes. Preso 4 vezes. No Brasil, que solta todo mundo. Não tem um. Na Lava Jato, nenhum deles deixou de merecer a prisão. Todos estão com a capivara limpinha. Pois bem, por que não entrevistam o Dirceu? A cabeça pensante da esquerda brasileira. Ele teve a boa ideia de aparecer aqui no dia da manifestação. Grande ideia. Grande ideia. Era ele e mais uns 35, além dos pesquisadores da USP.